Oi? Será que eu ainda lembro como é que faz isso? Enfim, apesar das teorias do porquê eu havia sumido, tipo, sei lá, perdido a senha do canal, largado tudo e virado streamer, ou ter passado dessa pra melhor de tanto assistir filme ruim, não, aqui estou eu. E não é pra fazer qualquer vídeo não, viu? Porque isso aqui é filme de adolescente, filme de romance adolescente. E essa é a especialidade dessa casa. Desde que eu comecei a falar de filmes adolescentes aqui no canal, esse aqui foi um dos mais requisitados. Eu tô falando do filme Para Todos os Garotos que Já Amei, da Netflix. Sempre muito requisitada, né, senhorita Netflix? Sempre fazendo filmes maravilhosos. Lembrando que a análise aqui é com spoilers. Se é que dá pra chamar o que eu faço de análise. Mas de qualquer forma, vocês sabem que eu venho aqui, explano o filme inteiro, comento sobre o que eu achei. Vocês já estão ligados. E eu gravei a minha primeira reação a esse filme. E vou usar alguns desses trechinhos aqui durante o decorrer do vídeo. Quem reagiu a esse masterpiece comigo foi meu amigo Juan, do canal Ryan Red. Você já ouviu falar desse filme? Eu nunca nem ouvi falar. Olha, menino, você não gosta de filme de romance, Juan? Eu sou um dos últimos românticos. E se você não conhece, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra você ir lá checar as coisas maravilhosas que esse rapaz lindo faz. E não, ele não me ameaçou pra divulgar o canal dele aqui. Mas vamos parar de enrolar, já tô enrolando faz uns 2 meses, né? Do que se trata, afinal, esse filme? Como eu expliquei, é um filme de romance adolescente. Então a protagonista é uma garota adolescente que se apaixona por um garoto adolescente também, graças a Deus. E a mocinha da vez é a nossa querida Lara Jean Song Covey. Como é um nome muito longo, eles resolveram encurtar para apenas Lara Jean. E sim, eles chamam ela de Lara Jean o filme inteiro. Apesar de que a nossa protagonista é descendente de coreanos, então deve ser um costume da Coreia, se pá. A Lara Jean, ela é uma garota muito romântica. Ela adora ler sobre romance, fica fantasiando sobre isso. Já no início do filme, ela tá sonhando com um encontro romântico num campo de flores com o príncipe encantado, que é o rapaz por quem ela tá apaixonada, que também é seu amigo de infância e se chama Josh. Só que tem um pequeno problema nisso. Mas assim, não é grande coisa, é só um detalhe mesmo. O Josh é namorado da irmã mais velha dela. Caralho, ela tá larica, agora eu entendi. Mas a nossa querida Lara Jean não é uma pessoa de caráter duvidoso. Apesar dela estar apaixonada por esse garoto, ela diz que jamais faria isso com a irmã dela. Fantasiando como macho dos outros. Ah, você nunca fez isso, Juan? Com todas. Ela decide que vai escrever uma carta pra ele. E veja bem, o enredo inteiro desse filme gira em torno dessas cartas. Toda vez que a nossa protagonista se apaixona, ela tem muita vergonha de transmitir esses sentimentos. Então ela resolve escrever eles em uma carta, como se ela fosse entregar pra pessoa. Só que ao invés dela entregar, ela escreve o nome, o endereço da pessoa, tudo, mas ela guarda a carta. E durante o decorrer de sua vida, ela escreveu um total de 5 cartas. Cada uma pra um garotinho diferente. Todas essas cartas endereçadas para cada um dos garotos que ela já amou. Enfim, aí a família tá lá toda reunida pra jantar e a gente descobre que a Margot, a irmã mais velha dela, tá indo pra faculdade. Só que o problema é que a faculdade é um pouquinho longe, assim, mas não muito, mais ou menos lá na Escócia. O Josh, que é o namorado da Margot, interesse romântico da nossa protagonista, decide que vai fazer uma surpresa pra namorada dele. Ele comprou uma passagem de avião pra encontrar ela lá na Escócia quando ela fosse estudar lá. O que teria sido bem romântico se ela não terminasse com ele na cena seguinte. Enfim, a Margot termina lá com o Josh, ele fica arrasado, triste, chateado. O Pia parece um cachorrinho deixado pra trás. Coitado. A razão que ela dá pra meter o pé na bunda dele é que ela não pode ir pra faculdade estando namorando com alguém, porque esse teria sido um dos últimos pedidos que a mãe dela teria feito antes de morrer. Puta que pariu. Filmes da Disney. Romance adolescente. Mãe morta. Eu tenho uma teoria do porquê em quase todos esses tipos de histórias, pelo menos a mãe do protagonista vai de base já antes da história começar. Provavelmente porque se a mãe tivesse lá pra aconselhar os filhos e, sei lá, cuidar deles, provavelmente não ia nem ter história. Ou também porque, sei lá, ter perdido a mãe na juventude é uma forma muito fácil de dar uma profundidade pro personagem. Tadinha, perdeu a mãe, coitada. Realmente é um traço que pode dar profundidade ao personagem, mas quando todos os filmes adolescentes têm isso, você começa a já não ligar mais pro fato de que a pessoa não tem mãe. Mas é incrível como o pai delas não tem nada a ver com elas. Elas mal têm a ver uma com a outra. Apesar de que quando eu vi esse filme pela primeira vez, assim, num primeiro momento, eu achei que a personagem da Margot era a mãe das outras 2 meninas. Essa menina não parece muito mais velha do que o filme tá dando a entender? Nossa, pior, hein, mano? Ela parece, nossa, meio fisaça. Aí tem uma terceira irmã, que é a Catherine, que eles chamam de Kitty, que é o estereótipo da garotinha pentelha, chata, sarna, que fica enchendo o saco de todo mundo. Essa menina é do diabo, é o capeta.
Ela é muito insuportável. Essa menina era pra estar se pendurando de ponta cabeça num galho de uma árvore. Eu queria muito que ela morresse, assim, eu odeio ela muito. Meu Deus, mano. Esse é um vídeo family friendly. Vai ter morte nesse filme, Jay? Não vai! Como todo bom filme de adolescente, a protagonista ela tem uma rival. É sempre aquele estereótipo da garotinha popular da escola, sabe? Tipo, a Mean Girl. Ah, sempre tem, né, a vilãzinha. Mas a vilãzinha nunca é tipo uma garota com quem ela só não se dá, sei lá. É sempre uma garota muito vaca. Uma pessoa que não sobreviveria no mundo real. E a patricinha da vez se chama Jen. E como apenas uma talaricagem não seria o suficiente para essa história, eis que chega o interesse romântico da história, que é o namorado da Jen. Como eu sei que ele é o interesse romântico da história antes mesmo da história acontecer, é porque o ator que faz esse personagem é o Noah Centineo, que é basicamente o cara que faz todos os interesses românticos de filme adolescentes da Netflix há um bom tempo aí já. Dessa vez ele se chama Peter. Bom, e por conveniência o Peter Sentinel aqui é um dos 5 garotos para quem a Lara Jean enviou uma de suas cartas. Na verdade ela não enviou, ela escreveu só. Mas vocês entenderam. Ela gostou dele quando ela era mais nova e aí ela transmitiu esses sentimentos em uma carta. Só que o problema é que quando ela gostava dele, a Jen já era apaixonada pelo garoto. Então ela não quis fazer nada, não quis dar em cima dele. Só que um belo dia, o filme conta, elas estavam numa rodinha dessas de girar a garrafa e ele deu um beijinho na Lara Jean e aí acabou a amizade dela com a Jen, porque a Jen achou isso um completo absurdo. Ah, sim, a Lara Jean tem uma amiga e o nome dela é Christine. Mas ela não tem tanta importância pro roteiro assim, não. Convenientemente, a irmãzinha mais nova, a Kitty, tá muito incomodada com o fato da irmã dela não ter um namorado. A irmã dela, que tem 16 anos, nunca namorou na vida. E na história desse filme, você ter 16 anos e nunca ter namorado ninguém é o maior absurdo da história da Terra. Aí a Lara Jean decide que vai tirar uma sonequinha, vai dormir lá. E a Kitty decide entrar no quarto onde fica a caixa com as cartas que a irmã dela guarda, né? Você já pode imaginar aonde que isso vai parar. No dia seguinte, a nossa protagonista estava lá, tranquila e plena, fazendo sua aula de exercícios físicos, quando aparece o Peter Sentinel tentando tirar satisfações com ela. E o papo já começa meio torto, ele já começa falando como se estivesse rejeitando ela, rejeitando uma confissão que ela tivesse feito pra ele. Meio que sem entender nada, ela acaba reparando que ele tá carregando a carta que ela havia escrito pra ele quando eles eram crianças. Oh, shit. Aí ela desmaia. É nesse momento do filme que você começa a se questionar, tipo, como que essas 5 cartas saíram daquele quartinho guardado numa caixa e foram parar na mão desse menino? Como que isso aconteceu? Eu não consigo nem imaginar. E como se essa situação já não fosse uma beleza, o Josh aparece também carregando a carta direcionada a ele. Agora para e pensa comigo. Se você estivesse no lugar da Lara Jean, quais seriam suas opções em uma situação dessa? A. Explicar tudo e dizer que foi um mal entendido. B. Fingir que nunca nem viu essas cartas e que, sei lá, é algum tipo de pegadinha que alguém fez. C. Matar todo mundo e gastar seu réu primário. Bom, pois a Lara Jean, ela escolheu a opção D. Alô, crianças, a palavra do dia é consentimento. Forçar um beijo no Peter Sentinel sem o consentimento dele e depois sair correndo. Aí ela corre pra se esconder no banheiro feminino, num local muito seguro, mas não adianta de muita coisa, porque o terceiro garoto que havia recebido sua cartinha vai até lá tirar satisfação com ela também. O nome dele é Lucas. Com ele a situação se tornou um pouco mais fácil, porque ele fala que é gay e aí eles acabam virando amigos. É o quê? Você acha que eu vou comentar todo e qualquer clichê que essa história trouxer pra cima de mim? Se eu fosse fazer isso, esse vídeo não ia terminar tão cedo. Aí é aquela coisa, ela volta pra casa desesperada, parecendo um furacão, interrogando todo mundo pra tentar entender o que aconteceu. E eu também não consegui imaginar o que poderia ter acontecido, inclusive me pergunto até hoje, como será que isso aconteceu? Quem será que deu as cartas, hein? Nossa, que difícil de chegar na conclusão, né? Bom, a Lara Jean, ela tem uma mania de ficar falando com alucinações dos crushes que ela tem na cabeça dela. Mas isso é só um detalhe. E enquanto ela tá lá falando com as vozes da cabeça dela, eis que o verdadeiro Josh aparece porque ele ainda tá tentando entender o que porra que tá acontecendo. E pra não ter que falar com ele, ela decide fugir pela janela do 2º andar. Era pra essa pessoa, ela pra ter ido pro hospital direto daí. Ai, machuquei um pouquinho, caí 10 metros de altura. Enfim, no meio da fuga dela, ela acaba chegando numa lanchonete e acaba esbarrando com o Peter Sentinel, que também tava procurando por ela. Acontece que ele ainda tava um pouco bolado, sabe? Com aquela coisa de ter sido beijado à força. Then your mouth said something completely different.
Cara, ela Ela literalmente... não lembra, né? Ela esqueceu, nossa! O quê? Eu fiz isso? O quê? Só que esse não é o único problema que o Peter Sentinel tá encarando no momento. Acontece que a Jen acabou de terminar um namoro com ele. Enfim, ele dá uma de Sentinel pra cima da Lara Jean e descobre que ele não é o único que recebeu uma carta, sendo uma delas direcionada ao Josh. Doesn't that guy date your sister? Yeah. Foi o que todo mundo pensou, irmão. Foi todo mundo pensou isso aí. Não melhora. Então ele meio que entende ali a situação e decide levar a Lara Jean pra casa. Dela, no caso. Aí ela finalmente pede desculpas, né, pelo assédio. Digo, por ter, né, inconvenientemente beijado ele sem seu consentimento. Pelo menos isso. Mas eis que surge uma brilhantíssima ideia na cabeça do nosso querido Peter Sentinel. Ele propõe pra Lara Jean que os dois finjam ser namorados. A lógica que ele usa na cabeça dele é que se os dois fingissem namorar, o Josh pararia de tentar tirar satisfação com ela, porque veria que ela não gosta dele, na real, e ele poderia fazer ciúmes pra ex-namorada pra que ela voltasse com ele. Eu também tive dificuldade de tentar encontrar a lógica, mas eu ainda desconfio que talvez ela não exista mesmo. Adoro quando eles tiveram todo esse papo e o vizinho tava, tipo, do lado. Do lado. Olha a distância que ele tava enquanto eles falavam. Vamos fingir que somos namorados. Não dava pra ouvir, completamente. Claro que a Lara Jean, no primeiro momento, ela percebe que é uma péssima ideia e decide dizer não. Só que depois de discutir por um bom tempo com as vozes na cabeça dela, ela para pra pensar que esse pá é uma boa ideia sim e aceita. Aí ela vai lá contar isso pro Peter Sentinel. Adoro como ela poderia ter vindo pelo lado, direto nele, mas ela preferiu cruzar todo o Ela campo. quis fazer show, atrapalhar a porra do jogo. E os dois decidem firmar um contrato que consiste em uma folha de papel com alguns termos escritos. Tipo, por exemplo, que ele não pode beijar e abraçar ela, mas pode andar com ela botando a mão no bolso de trás da calça. Hand in your back pocket? Não pode beijar, mas pode pôr a mão na bunda. Eles também têm que ver alguns filmes juntos e ele decide que vai ficar mandando pra ela uns bilhetinhos fofos todos os dias. E antes que você ache que isso é muito fofinho, na real ele quer fazer isso porque era uma parada que a ex-namorada dele queria muito que ele fizesse e ele nunca fez por ela. E ele acha que é uma boa forma de reconquistar a ex, fazer por uma outra garota uma parada que ele nunca quis fazer por ela. É bem sua cara isso aqui, Juan. Não sei do que você tá falando, mano. Nunca. É bem só o cara falar um bagulho fofo sem querer e daí logo em seguida deixar claro que não era fofo desde o começo. A última condição é que a Lara Jean vá com o Sentinel para uma viagem de esqui, que segundo ela é um evento que acontece todo ano na escola, que é um evento popularmente conhecido por ser o tipo de lugar que as pessoas vão para ter suas primeiras vezes como casal. E o Sentinel insiste que ela tem que ir com ele nessa viagem se eles ainda estiverem fingindo namorar até lá. O que é óbvio que vai acontecer, afinal eles não iam mencionar essa porcaria dessa viagem nesse filme se não fosse rolar. Mas o engraçado é que eles falam que a viagem só vai acontecer dali 3 meses. Então o filme já dá esse spoiler pra gente que eles vão ficar nessa palhaçada por pelo menos 3 meses. E aí o Peter Sentinel começa a dar carona pras irmãs Covey pra ir pra escola. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pequena Kitty, a pentelha. Eu esqueci de falar sobre isso, mas a Kitty tá vivendo um drama no início do filme, que é o seguinte. A Margot foi estudar fora, e antes dela ir embora, era ela quem levava as meninas pra escola de carro. Como ela não tá mais ali, esse papel ficou pra Lara Jean. Só que a Lara Jean não dirige muito bem. E isso faz com que a Kitty comece a pensar na possibilidade, caso a irmã dela começasse a namorar, talvez esse namorado desse carona pra elas e ela não precisasse arriscar sua vida indo com a irmã pra escola. Por conta disso, ela fica muito feliz quando Peter Sentinel começa a dar carona pra elas. Ela até divide o iogurte coreano lá dela com ele. Eu já tomei desse iogurte, ele é muito ruim, mas é que não existe nenhum com esse frasquinho igual, tá ligado? Como não, cara? É literalmente Yakult. Cara, mas eles têm diferenças no frasquinho que são notórias de... O teu cu. Você nem parece que... Não parece que não tomou Yakult, velho. Sério? É que eu Eu nunca sou tomei entusiasta esse de aqui, no Yakult. caso. Você é um entusiasta. Aí quando eles chegam na escola, acontece aquele fenômeno muito comum em filmes desse tipo, que é todo mundo tá interessado no fato de que os dois estão namorando. Eu não conheço muito da cultura americana, assim, não tanto pra poder dizer assim que isso não acontece na vida real. Mas assim, acho muito difícil que aconteça. Pessoas que escrevem essas histórias acham que é legal todo mundo se importando com a sua vida. Literalmente todo mundo fofocando sobre você. Isso não é legal.
não deseje isso. Até aí, o plano dos dois tá indo assim super bem. A Jen tá ficando muito chateada, muito com ciúmes mesmo. Nada como magoar sua ex pra reconquistá-la. O problema dessa mentira toda é que a Lara Jean não tá disposta a mentir para sua irmã Margot. Então ela meio que acaba evitando a irmã mais velha até o fim do filme, praticamente. E os dois seguem com esse namoro falso, que de falso mesmo só falta eles se beijarem, porque o resto eles fazem praticamente tudo, um vai na casa do outro. Eles se apresentam pras famílias, tipo, qual a necessidade disso? E por conta dessa proximidade toda, óbvio que os dois começam a se conhecer melhor, sabe? Entender os sentimentos e a preocupação do outro. Nossa senhora, como será que vai acabar essa história? Bom, o Peter Sentinel, ele sofre um drama familiar, que é o pai dele foi embora. Ele se separou da mãe dele e acabou formando uma outra família com uma nova mulher e novos filhos. E por conta disso, ele e a Lara Jean começam a se entender um pouco mais profundamente. Afinal, ela também perdeu a mãe. Claro que o caso dela é mais grave, porque a mãe dela morreu, mas ela consegue entender ele até certo ponto. O que é muito legal, digo. Não o fato dele ter perdido o pai e ela perdido a mãe, mas o fato deles se entenderem. Enfim, daí eles começam a flertar. Tá bom, isso foi Jen is esquisito. gorgeous. She has way better style. Tá, ela achou isso legal, mas ele meio que, tipo, disse assim, ela é bonita, mas você tem estilo. Você é uma boa pessoa. Ela é muito gostosa, mas assim, você tem caráter, né? Demora um pouco mais do que se consideraria plausível, mas o Josh finalmente consegue ir lá e tentar tirar satisfação com a Lara Jean. E é nesse ponto que o filme começa a me irritar um pouco. O Josh, ele acabou de levar um pé na bunda da ex-namorada, que ele amava muito, e descobre que de uma hora pra outra, a sua melhor amiga de infância, que poderia ser uma das pessoas que iria apoiar ele nesse momento difícil, na verdade estava apaixonada por ele esse tempo todo e ele não sabia. E ela ainda decide parar de falar com ele por semanas por causa disso. E quando ele tenta questioná-la sobre isso, ela tem a audácia de ficar brava. Coitado do Josh. A carinha dele, tipo, demonstra exatamente. Carinha de fudido. Carinha de O cachorro. Josh todo fudido. E botar a culpa no cara ainda. Fazer ele se sentir um bosta. Dizendo que ele tá pressionando e não deixando a outra opção pra coitadinha. Tudo isso porque é, sei lá, meio constrangedor falar sobre o assunto. Tipo, ai, é muito trampo ter que falar com você, é meio cringe. Ai, não vou falar. Mas, continuando, a Lara Jean e sua amiga estavam fazendo propaganda do Subway embaixo da arquibancada da quadra de esportes. Eis que o Peter Sentinel e a Jen aparecem pra sentar ali convenientemente bem em cima de onde elas estavam escondidas. Como que eles não viram elas ali? E começam a falar sobre a relação dos dois. Enfim, a Jen pede pra que ele termine com a Lara Jean, porque daí talvez ela termine com o namorado dela, que ela também tem um outro namorado. Fidelidade é uma palavra meio estranha pra essa história. E a Christine fica tipo assim, ó, a menina ali tá tentando pegar teu macho, tu não vai fazer nada não? E como a nossa querida protagonista não sabe como lidar com tudo que tá acontecendo, ela decide se abrir sobre isso e pedir conselhos. Adivinha pra quem que ela tem a pachorra de ir pedir esses conselhos? Mano, ela é muito filha de uma p... essa menina, tá ligado? Coitado do cara. A cara dele. Se isso acontecesse na vida real, esse garoto aí teria mandado ela pra 3 tipos diferentes de puta que pariu. Mas como no filme ele é um santo, ele tenta aconselhar a Lara Jean em seu novo relacionamento. E ela tá lidando com um problemão que assim, vocês não vão nem imaginar. Ela tá desenvolvendo sentimentos reais pelo seu namoradinho de mentira. E como a situação já tá passando de todos os limites possíveis, ela decide falar o óbvio pro Noah Sentinel. Quer dizer, pro Peter Sentinel. Que eles não têm mais razões pra fingir que namoram, porque a Jen, obviamente, tá louca por ele, pra voltar pra ele, e o Josh, ela já tão de boa. Só que ele insiste em continuar o namoro de mentira até a viagem de esqui. E ela aceita, sem mais argumentações, só isso mesmo. Aí você imaginaria que a Christine, a melhor amiga dela, vai aconselhar ela a largar o Peter Sentinel, afinal ele tava flertando, falando sobre dar um pé na bunda dela e ficar com outra mina, tipo, elas viram ele fazer isso. Mas não, a melhor amiga da nossa protagonista acha uma ótima ideia que a Lara Jean lute por esse amor, pela simples razão de que a Jen sempre consegue tudo o que ela quer, isso não é justo.
Mano, se fosse a minha amiga, eu ia virar e falar, cara, termina com esse merda, velho. Ele tá, tipo, te traindo, ele tá flertando com a mina, falando de ficar com a mina. E não, a mina tá tipo, não, você tem que pegar o seu homem de volta. O pai da Lara Jean é um cara legal, só que ele também é aquele clichê do pai bonzinho que também não faz muita coisa na história. Como eu disse, pais nesse tipo de história sempre são ou vilões, ou figurantes, ou morreram. Esse é aquele tipo de pai quase que um figurante mesmo. E o papel dele na história é apoiar que a Lara Jean lute pelo romance dela com o Peter Sentinel, porque segundo ele, só ficando com esse rapaz que ela foi uma garota feliz de verdade. Ela finalmente saía e fazia coisas, porque antes de conhecer ele, ela ficava só lendo livros em casa, assistindo TV, como, sei lá, uma adolescente normal faria. E isso é paia. Enfim, finalmente chega o dia da tal viagem de esqui. E as coisas estão bem estranhas entre o Peter Sentinel e a Lara Jean. Elas até sentam separado dele no ônibus. É bem triste essa cena. Aí ela decide que vai contar toda essa história de namoro falso pra seu amigo Lucas, pra, sei lá, se abrir sobre isso. E aí ele tenta aconselhar ela, tipo, sei lá, falando que dá pra ver que o Peter Sentinel na verdade é muito apaixonado por ela sim, e que ela precisa aceitar que o namoro de mentira pode virar um namoro de verdade, que ela precisa lutar por ele. Parar de ser tansa e ir encontrar com ele na hot tub. Não me pergunte como ele sabe que o garoto tava lá esperando por ela, eu não entendi essa parte. O ponto é que ele realmente estava lá esperando por ela. All by yourself out here? Não, tem 15 pessoas. E os dois finalmente começam a falar sobre seus sentimentos e se abrir. E aí eles começam a se resolver, olha só que coisa curiosa. E as coisas começam a esquentar. Ainda bem que eu filme adolescentes. Nessa situação seria bem mais constrangedor pra nós. Ia ser um bagulho bem mais merda mesmo. E finalmente parece que o filme tá acabando, final feliz, yay! É claro que não, porque a gente ainda não teve dramas o suficiente, nem clichês. No dia seguinte, a Jen conta pra Lara Jean que o Peter Sentinel havia passado a noite no quarto dela. Que cobra vibra maldito. O Peter Sentinel tenta se explicar, mas obviamente a Lara Jean não deixa ele falar. E vai embora, os dois se separam, ela volta pra casa toda chateada. E quando ela chega lá, ela descobre que a irmã dela, Margot, havia voltado pra passar o Natal em casa. Só que o Peter Sentinel ainda não desistiu de tentar conversar com a Lara Jean e vai até lá pra tentar falar com ela de novo. Mas mesmo assim ela não deixa ele falar. O Josh aparece pra tentar intervir e tudo que o Peter Sentinel consegue falar é uma frase explanando tudo o que aconteceu só pra Margot poder abrir a porta, ouvir e ficar brava. Aí a Margot faz drama, sai chorando, bate a porta. Todo mundo fica muito tristinho. E a Lara Jean recebe uma mensagem e descobre que alguém filmou ela beijando o Peter Sentinel na hot tub e vazou pra geral. Isso me incomodou um pouco porque o filme meio que trata essa filmagem simples de dois adolescentes se beijando numa piscininha como se fosse praticamente um filme pornô. Um nude vazado. Acabou a vida da menina se as pessoas verem essa filmagem. Eu entendo que o filme não tinha como pegar uma cena comprometedora de verdade pra usar nessa situação, mas ok, era só não tratar desse assunto tão pesado se eles não estavam dispostos a falar de um assunto pesado no filme. De qualquer forma, essa situação acaba unindo a Margot e a Lara Jean de novo, porque apesar da Margot estar chateada com tudo isso, ela também ama muito a irmãzinha mais nova e não vai deixar ela passar por tudo isso sozinha. E ela não tava só triste, sei lá, pela irmã dela tá apaixonada pelo namorado dela. Ela também tava chateada porque a irmã dela tinha parado de falar com ela, não contava nada do que tava acontecendo, tava escondendo coisas dela praticamente. Só que a Lara Jean diz que isso tudo aconteceu porque ela era incapaz de mentir pra Margot. E as duas acabam se entendendo. Até que a Kitty chega e faz a maior revelação, o maior plot twist que você possa imaginar nessa sua cabecinha. E foi ela que enviou as cartas para os garotos. Veja bem, convenientemente a Lara Jean havia escrito tanto o nome quanto o endereço completo e bem detalhado de cada um desses garotos, o que facilitou muito pra irmãzinha dela de 11 anos botar um selo e enviar todas as cartas pelo correio. Uma parada que eu achei muito legal na resolução do filme foi que o pai da Lara Jean leva ela pra sair e conversar sobre tudo o que tinha acontecido, ser um pai presente praticamente, né? E ali eles resolvem um dos dramas mais importantes da história, que é o fato de que a Lara Jean, ela quer muito falar sobre a falecida mãe dela como se fosse uma coisa normal, ela quer poder falar sobre a mãe dela e sobre o que aconteceu, só que como o pai dela amava muito
enquanto essa mulher, ele se sentia muito triste toda vez que o assunto vinha à tona e acabava que as filhas não tinham a oportunidade de conversar sobre isso, mesmo sendo algo tão importante pra elas. E aí eles começam a falar sobre isso e se resolvem, e eu achei isso bem legal. A única ressalva que eu teria pra essa cena seria o fato de que o pai dela fala tipo, eu não sei o que aconteceu entre você e o seu ex-namorado agora, né, o Peter Sentinel, mas você era tão feliz com ele, sabe, tipo, ele tenta estimular a Lara Jean a voltar com ele, mesmo sem saber o que foi que ele fez pra ela. Isso não é muito responsável. Mas eu entendo que também isso é uma conveniência do roteiro. E quando a Lara Jean volta pra escola, ela começa a meio que sofrer um bullying ali. Alguém colocou as fotos daquele vídeo na porta do armário dela. E aí os amigos dela decidem ir cobrar o Peter Sentinel pra que ele se posicione sobre isso de uma vez. Ele faz parecer que ele não soube do que aconteceu, apesar de eu achar meio difícil de não ter chegado nele essa info. Mas é o que tudo indica, ele não tava sabendo, e aí ele resolve só falar pra todo mundo, olha, não aconteceu nada entre a gente, parem de falar sobre isso. E é o que tudo indica, só isso foi suficiente pra resolver a situação. Então a Lara Jean decide ir tirar satisfações com a Jen, e é provavelmente a pessoa que fez isso, né? É uma questão assim, só de botar o cérebro pra funcionar. A Jen obviamente nega, mas ela meio que deixa claro que ela curtiu o que aconteceu, curtiu o fato do vídeo ter vazado, e que talvez isso tenha acontecido porque a Lara Jean beijou o Peter Sentinel quando eles eram meio que crianças. Ou seja, ela meio que carrega ódio daquilo desde daquela época. Ótima explicação. A partir desse momento, a Lara Jean tem uma epifania. Ela descobre que outras pessoas também têm sentimentos. Veja você. Outras pessoas podem se magoar com as coisas que ela faz. Outras pessoas também querem ser respeitadas. Esperam dela respeito e consideração também. Olha só que coisa reveladora. Então ela começa a, de fato, conversar com as pessoas, começando pelo coitado do Josh. Esse cara não parece o Kami? Parece, nossa, parece pra caralho. Caralho! Eu tava 1h40 tentando pensar em quem que esse cara parecia, velho. O cara que a esse ponto do filme já é o próprio Buda, e ele entende o lado dela completamente, respeita, como um bom amigo, que ela não tava merecendo muito. Aí eles estragam esse momento maravilhoso com a Kitty aparecendo com uma caixinha, onde ela estava guardando todos aqueles bilhetinhos que o Peter Sentinel enviava pra Lara Jean todos os dias. Essa parte é tão ridícula, mas enfim, é fofo, né? É fofo. O ponto é que os bilhetes que a Lara Jean achava que não tinha nada demais nele, tinham vários recadinhos fofos de amor que mostravam que o tempo todo o Peter Sentinel estava se apaixonando por ela cada vez mais. Aí ela vai atrás dele, naquele mesmo campo onde tudo começou. Os dois dizem que gostam um do outro. O Peter explica em uma frase muito simples que ele poderia ter dito muito antes, que ele só foi pro quarto da Jen pra poder dizer pra ela que tudo havia acabado, porque na verdade ele queria ficar com a Lara Jean. Era só ter dito isso desde o começo. Esses últimos 40 minutos de filme não existiriam. Enfim, final fofo, final feliz. Yay! Eu sei que eu reclamei bastante, porque é basicamente assim que eu faço as coisas aqui. Mas eu acho que assim, de todos os filmes adolescentes que eu já falei aqui no canal, Para Todos os Garotos que Já Amei é um dos mais legais. Porque não é um filme ruim. Ele tem seus probleminhas, sim. Ele é bem clichê, sim. Mas não machuca, não causa mal. É como um sorvete barato em uma tarde quente. Não é o melhor que tem, tá longe de ser perfeito, mas é gostosinho e deixa uma sensação boa no final. Mas me diz o que você achou do filme, me fala a sua opinião e compartilha comigo. Se é que você não tá puto, você pode comentar, eu fico à vontade. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande beijo a todos e até a próxima. E assim eles viveram felizes para sempre. Não, tem mais 2 filmes. Ai, cara.